Vamos falar sobre a retenção de líquido? É uma das principais queixas que eu recebo no consultório, principalmente daquelas mulheres que querem perder peso. Então, o que é essa retenção de líquido? É o acúmulo de líquido intersticial. O que é isso? É o acúmulo de água entre o nosso músculo, osso, e a nossa pele. Essa retenção de líquido, ela pode variar alguns quilos ao longo do mês, principalmente as mulheres, devido à alteração hormonal que a gente sofre por conta do nosso ciclo menstrual. Algumas pessoas, quando elas iniciam o processo de emagrecimento, aquele peso que é perdido de forma extremamente rápida no início é retenção de líquido. Então, algumas pessoas confundem, ou se existe uma variação em curto período, ou elas acham, mas eu engordei, mas eu emagreci. Não, essa variação de peso, ela realmente acontece e é totalmente normal. Existe uma retenção de líquido que ela passa do normal, digamos assim, que isso pode estar muito relacionado à inflamação do seu organismo. Agora, quais são os principais sintomas e características da retenção de líquido? A primeira delas, o rosto inchado. Quais são os principais sinais no rosto? Essa parte de baixo do olho costuma estar extremamente inchada. Essa região da pálpebra também, sem falar a região das bochechas. Então, o rosto é uma região que costuma sofrer um pouquinho com isso também. Outra região muito comum são as canelas. E na canela a gente consegue fazer uma pressão que se chama sinal de Godet, em que tem 4 níveis que a gente consegue observar o cacifo, que é quando tem retenção extrema, o dedo ele afunda. Nas mulheres, um dos principais sinais de que há retenção de líquido é quando a gente coloca dedos, por exemplo, aqui na região do braço e fica extremamente marcado. Hoje eu não estou com retenção de líquido, mas normalmente essa região do braço, na região das pernas, quando eu aperto, quando eu pressiono por um tempinho e solto, fica a marca branca, por exemplo, dos dedos, ou até mesmo forma um cacifo, que é quando afunda até um pouquinho na pele e leva um tempinho para retomar ao normal. Alterações hormonais também são motivos para que haja variação nessa retenção de líquido, principalmente mulheres que estão na menopausa, ou então que quando passam pelo processo do ciclo menstrual ao longo do mês, é comum que haja essa retenção de líquido. O uso também de esteroides e anabolizantes, fica bem evidente o aumento do acúmulo de líquido intersticial. O consumo excessivo de sódio, então se você costuma colocar muito sal na comida ou consumir muitos industrializados que possuem alta concentração de sódio, fica um alerta. O baixo consumo de potássio e eletrólitos de maneira geral pode influenciar nossa retenção de líquido, porque é meio que o seu organismo se adaptando à falta desses eletrólitos. Então vamos supor que você é uma pessoa que pratica muita atividade física ou transpira muito ao longo do dia. É interessante fazer a reposição dos eletrólitos. Eletrólitos estão presentes, por exemplo, naquele Gatorade, Só que o Gatorade tem adoçante, enfim. Mas hoje em dia a gente consegue usar uns sachês que tem em níveis concentrados, digamos assim, esses eletrólitos e que são excelentes para fazer essa reposição ao longo do dia. O baixo consumo de água também é um clássico para a retenção de líquido, porque também é uma forma que o seu corpo encontra de se proteger da falta do consumo de água. Então ele acaba acumulando para que você não desidrate. A própria falta de atividade física também é um outro fator que ocasiona a retenção de líquido, porque querendo ou não, a atividade física, movimentar o seu corpo, enfim, é uma forma que você tem de excretar esse excesso de água pela transpiração, enfim. Agora, um outro fator importantíssimo que aumenta a retenção de líquido é o estresse. Por quê? Porque o estresse, ele aumenta os níveis de cortisol. E o aumento desse nível de cortisol, consequentemente, ocasiona a retenção de líquido. Não é à toa que os corticoides, os anti-inflamatórios, eles estimulam o acúmulo de água. Agora, Anne, como que eu faço para evitar a retenção de líquido ou para pelo menos diminuir? A primeira coisa que você tem que saber é saber se você está bem hidratado. Então, observa a coloração da sua urina. Quanto mais clara, mais hidratado você estará. Outro fator importante que algumas pessoas acabam recorrendo é o uso de diurético. O diurético, assim como qualquer outra medicação, deve ser prescrita por médico. Mas pessoas saudáveis que fazem uso do diurético às vezes podem ter queda de pressão, pode haver desidratação, desnutrição, no sentido de que quanto mais você urina, mais você perde aqueles eletrólitos que eu falei que são tão importantes.
Então, definitivamente, diurético não é interessante. Agora, a gente tem alguns chás que servem como diuréticos. Então, a gente tem chá de cavalinha, chá verde. A gente tem também uma planta que é vendida em cápsulazinhas, que é como se fosse um diurético natural. Ele se chama Dandelion e ele pode ser usado principalmente pela manhã para que você evite ali ficar indo no banheiro durante a noite. Assim como todos esses chás, eles devem ser consumidos mais no início do dia, até ali umas 4 horas da tarde mais ou menos, para que no período da noite você não fique indo excessivamente ao banheiro. Diminuir o carboidrato também é uma forma de você desinchar. Por quê? Porque o carboidrato ele favorece o acúmulo de líquido. Só que, ao invés de cortar o carboidrato, é melhor que você escolha melhor a qualidade desses carboidratos, carboidratos complexos, por exemplo. É muito mais vantajoso do que simplesmente cortar o carboidrato, até porque ele também é importante para o nosso organismo, para a nossa produção de energia, dentre outras questões. Eu ainda diria que o açúcar e a farinha são os principais causadores da retenção de líquido. Então, se você puder cortá-los ou pelo menos diminuí-los, vai ser bem positivo os resultados. E de maneira geral, isso não é novidade para ninguém, mas uma boa alimentação, a prática de atividade física também vai te ajudar a regular os níveis de líquido no seu corpo. Enfim, gente, essas foram algumas dicas que eu tenho, né, para explicar para vocês um pouco sobre a retenção hídrica. Eu sei que é algo que incomoda muitas de vocês, então fica aí algumas dicas, espero que vocês tenham gostado.